São 11h30 da noite. Você fechou o notebook de trabalho faz 2 horas, mas ainda não levantou da cadeira. Tá assistindo uma live. O cara tá jogando, conversando com o chat e rindo de alguma coisa que alguém mandou. Você ri junto. Aí ele fala o seu nome, porque você mandou uma mensagem pra ele. E por uns 3 segundos você se sente visto. Depois ele vai pro próximo comentário e você some de novo. Você vai dormir com a sensação de que teve uma boa noite. Ou então, você abriu a live na hora do almoço só pra ter alguma coisa rolando enquanto você comia. O almoço acabou há 40 minutos e a live continuou aberta numa segunda aba enquanto você responde e-mail. Você nem tá mais prestando atenção. Mas se ela cair, você abre outra coisa imediatamente. Qualquer coisa. Não pode ter silêncio. Eu sei que parece exagero dito assim, mas se você passa boa parte do seu dia sozinho num quarto, trabalhando de home office, sem colega do lado, sem almoço em grupo, sem nada que quebre o silêncio além do barulho que você mesmo colocou pra tocar, você sabe exatamente o que é isso. Você assiste o streamer não porque ele é genial, não porque o conteúdo é muito bom, mas porque essa vai ser a única voz humana que você vai ouvir hoje. E pior, você sente que conhece essa pessoa. Você sabe o nome do cachorro dela, sabe que ela briga com a mãe todo final do ano, sabe o jogo favorito, a opinião política, o que ela come no café da manhã, o vício que ela tá tentando largar, o cordão que o pai deixou e que ela usa no pescoço. Você acompanhou tudo isso se construindo ao longo de meses. Você sente uma proximidade que não sente com muita gente da vida real. Só que ela não sabe que você existe. E tem uma camada ainda mais estranha. Ela também não sabe que você terminou 6 meses atrás. Não sabe que seu pai tá doente. Não sabe que você chorou ontem sem motivo aparente parado na cozinha olhando pra cafeteira. A intimidade flui inteira numa direção só. Isso tem nome. Pesquisadores chamam de relação parasocial, que é uma conexão emocional unilateral com uma figura de mídia. Esse termo ele surgiu nos anos 50, quando dois sociólogos perceberam que as pessoas respondiam os apresentadores de televisão como se fossem amigos de verdade. O que mudou desde lá é o grau da intimidade que a internet conseguiu simular. Porque o streamer não é o âncora de telejornal que lê script e vai embora. Ele te vê, te responde, ele ri da sua piada no chat. Os acadêmicos têm estudado plataformas como a Twitch como uma espécie de terceiro lugar. Esse conceito de café, praça, bar de bairro, um espaço de socialização que não é nem casa e nem trabalho. Só que esse terceiro lugar mora dentro do seu monitor e fecha quando o streamer decide que vai dormir. E vale falar de uma camada que quase ninguém comenta. Essas plataformas foram construídas para criar essa sensação de reciprocidade. O superchat que pisca em vermelho quando você paga mais, obrigado pelo sub, gravado para ler em transmissão, o badge que aparece do lado do seu nome quando você completa um ano apoiando o canal. Isso não tem nada a ver com má fé do streamer. É um modelo de negócio. A intimidade simulada é o produto. E ela funciona não porque você seja ingênuo, mas porque o seu cérebro não consegue distinguir entre presença simulada de presença real com muita facilidade. A voz entra pelo ouvido, o rosto aparece na tela, o humor é compartilhado. O circuito social do seu cérebro acende igual. Mas tem uma coisa que não acontece. O outro lado não te ama de volta. E não é uma questão de julgamento, é só o que é. Quando você fecha o notebook, ele tá fazendo uma outra coisa, e quando você tá mal, ele não sabe. Quando você precisa de alguém às 2 da manhã, a live já acabou. Tem um detalhe nessa equação que merece um olhar separado. A assimetria do esforço. Ele se preparou, comprou o microfone, montou o setup, pensou no que ia falar, estudou o que funciona, treinou a presença para parecer espontânea. Você só clica. Ele entrega entretenimento polido e disponível sob demanda. Você consome sem precisar arrumar o cabelo, sem precisar pensar no que dizer, sem precisar ouvir alguma coisa que você não quer ouvir. E aqui mora uma armadilha sutil. Esse padrão de relação, onde um lado faz todo o trabalho e o outro só recebe, vai treinando você, vai recalibrando o que parece fácil e o que parece muito esforço. Aí você combina de tomar um café com um amigo no sábado e na sexta de noite você já tá pensando em acho que eu vou desmarcar. E não é porque você não gosta do teu amigo. É porque sair de casa, escolher a roupa, pegar metrô, fazer conversa em 2 vias, tudo isso de repente parece exaustivo, perto de assistir 3 horas de live sem ter que mover um músculo. A amizade real é cansativa, e ela sempre foi. A diferença é que antes você não tinha alternativa. E aqui a coisa fica mais interessante do que parece. Porque o problema não é que você assista a live. O problema é o que a live revela sobre o que não tá acontecendo fora dela. A solidão que você sente não surgiu porque você começou a acompanhar um youtuber. Ela já existia. O home office só jogou luz em cima disso. Tirou a estrutura que mantinha a ilusão de que você tinha uma vida social. O café da máquina, a conversa do corredor, o almoço que você nem curtia tanto, mas que era 1 hora por dia com outro ser humano. Tudo isso sumiu. E o que sobrou foi você, 4 paredes e uma tela. Olha o seu calendário no último mês.
Quantas vezes você combinou alguma coisa com alguém? Quantas dessas combinações você cumpriu? Quantas você desmarcou alegando cansaço, ou trabalho, ou que estava chovendo, ou que era melhor um outro dia? Você tem dito outro dia há uns meses já, talvez uns anos. Tem aquela mentira específica que você conta pra si mesmo no domingo de noite. Essa semana eu vou sair. Vou marcar uma coisa, vou ligar pro fulano e vou sair. Segunda chega, o trabalho engole e quando você percebe é domingo de novo. O grupo do WhatsApp, que era ativo, virou só meme. Ninguém manda mais notícia real porque ninguém tem notícia real pra dar. Todo mundo tá vivendo a mesma versão, sem fatos novos, do mesmo apartamento. Existe uma diferença entre solidão escolhida e isolamento por inércia. A primeira, você vai. A segunda, você se encontra dentro sem saber direito quando entrou. A internet não criou nenhuma das duas. Ela só ofereceu um anestésico muito eficiente pra segunda. E o anestésico funciona bem, o suficiente pra você não sentir dor. O problema é que anestésico não cura. Você acorda amanhã com a mesma ferida, só que um pouquinho mais acostumado a não tratar ela. Tem um pensamento que me acompanha nisso tudo. Sêneca, um cara que viveu uns 2000 anos atrás e que parecia ter uma clareza irritante sobre a natureza humana, escreveu que não existe bem algum que vale a pena possuir sem que haja alguém com quem compartilhar. Que a solidão não é sobre estar fisicamente só, é sobre não ter com quem dividir o que você vive. Você pode estar numa sala cheia de gente e se sentir completamente sozinho. Ou pode estar assistindo uma live às 11 da noite e sentir que faz parte de algo. As duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E nenhuma delas resolveu a outra. O que ele identificava com amizade de verdade não era a companhia, era a mútua melhoria. Alguém que te vê, que cobra, que cresce junto com você e que você cresce junto com ela também. Algo que é, por definição, impossível numa relação onde só existe um dos lados. Ele chegou a falar que aquelas amizades por conveniência, as que existem porque é útil, porque é bom pros dois lados, porque dá algum lucro, somem na primeira tempestade. Você comete algum erro e o salão se esvazia. E ele não estava sendo cínico. Ele estava só descrevendo o que ele via na Roma da época dele, e que de alguma forma continuou valendo pro Discord. Tem um ensinamento muito antigo vindo de uma outra tradição completamente distinta, que diz que a solidão aparece quando a gente acredita ser um self separado de tudo, como se a gente existisse num vácuo, e que a cura pra solidão não é preencher o silêncio com um barulho, mas é perceber que a conexão já existe, só que a gente parou de olhar pra ela. O que não quer dizer que você deva meditar e ficar feliz, mas quer dizer que fugir da solidão pra dentro de uma tela provavelmente te mantém exatamente onde você não quer estar. É o remédio errado pra dor certa. Tá, mas então o que você faz? Não tem uma lista, mas tem uma pergunta que vale fazer. O que a live tá substituindo? Se você tá assistindo porque gosta do conteúdo, porque relaxa, porque é entretenimento, tudo bem. Se você tá assistindo porque é a única forma de não sentir o silêncio, aí tem algo que merece atenção. A distinção ela parece pequena, mas é tudo. Uma é escolha e a outra é fuga. E fuga cansa mais do que parece, porque você tá sempre um passo atrás do que tá tentando escapar. Você pode fazer uma coisa concreta. Tenta mapear quando, nos últimos meses, você teve uma conversa onde o outro lado também precisou de você. Não uma live, um podcast, um grupo no WhatsApp onde todo mundo manda meme. Uma conversa de verdade. Onde alguém contou algo difícil e você disse alguma coisa que importou. Se você tiver dificuldade pra lembrar, isso já é um sinal. Não sobre você exatamente, sobre como o seu mês foi montado. Uma outra coisa, experimenta assistir uma live com o chat fechado. Só uma vez, você vai sentir uma estranheza quase imediata, porque sem o chat aberto, sem a possibilidade de ser lido, a coisa volta a ser o que é, tecnicamente, um broadcast. Uma pessoa falando pra uma câmera. Isso não te diz nada sobre o stream, te diz tudo sobre o que você estava buscando ali. Tem aquele amigo que você deve uma resposta, a mensagem que você tá redigindo na cabeça já tem umas 3 semanas, achando que tá ocupado demais pra mandar. Manda hoje, mal escrita mesmo. Manda hoje porque se mandar daqui a 3 meses por lida, vai ser pior do que se você mandar uma mensagem torta agora. E mais uma coisa, uma vez por semana, faz alguma coisa que te tire do apartamento por outra pessoa, não por você mesmo. Acompanhar alguém numa consulta, buscar sua mãe no aeroporto, ir num aniversário chato, algo que custe esforço e tempo e que não tenha nada a ver com a sua produtividade. Você vai voltar pra casa cansado e, surpreendentemente, menos sozinho do que quando você acordou. Claro, eu falei tudo isso num formato que é tecnicamente uma relação parasocial. Você me ouvindo e eu sem te conhecer. Tem alguma ironia em refletir sobre isso junto. Mas se essa voz serviu pra alguma coisa, que seja pra lembrar você que conexão existe. É só procurar no lugar certo.